Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, que eu sou o Vi. E eu sou o Dani. E lembrando, rapaziada, que isso aqui é um canal sem frescura, beleza? Aqui nós mandamos a real sobre qualquer assunto do mundo geek. Nossa! E essa semana estreia o novo filme do Predador, dá um liga aí. Além de sermos fãs desse filme clássico de ação, também vamos trazer o nosso review desse novo filme essa semana. Mas antes, vamos te explicar quem são os Predadores e falar algumas curiosidades que você não sabe. Roda a vinheta. Galera, esse é um bom resumo que resolvemos fazer para preparação do filme do Predador, o Badlands, ou Terra Selvagem. E para começar, irei contextualizar para vocês sobre o mundo dos Yautias, né, que é a raça dos famosos predadores. É uma raça extraterrestre cuja civilização gira em torno do conceito de caça esportiva, que obviamente vai atribuir o seu próprio código de honra, né? Na maioria das vezes são apresentados como caçadores interplanetários que buscam suas presas e que estão sempre buscando um desafio à altura. Eles perseguem suas presas utilizando diversas táticas de camuflagem e armamentos tecnológicos para conseguir ali abater sua caça, né? Porém, o que muitos não sabem é que temos toda uma lore, um conteúdo grande sobre essa raça, algo que até a entrada do diretor, o Dan Trachtenberg, não era tão explorada. Existem algumas raças de predadores, por exemplo, os predadores clássicos, né, que a gente já conhece, que é a subespécie original, como o caçador da selva e o caçador da cidade. Temos os super predadores, né, uma subespécie mais forte e agressiva, incluindo o Berserker Yautia, e para finalizar o Feral Predador, subespécie distinta, também conhecido como Feral Yautia. Existem também outras raças, como a que apareceu no filme do Badlands, né, e as modificadas geneticamente, como os Brute e os Upgrade Predator, que também podem ser vistas em diversas HQs. Falando em HQs, revistinhas e quadrinhos, qual veio primeiro? Qual foi a origem desse universo dos Predadores? Foi o filme do Schwarzenegger ou a revistinha? Não sei. Rapaziada, diferente do universo da DC ou da Marvel que começaram pelas revistinhas, o material que deu origem nesse universo do Predador foi o filme do Schwarzenegger, que foi lançado em 1987. Sabia não? O sucesso foi tão grande que 2 anos depois, em 1989, a Dark Horse Comics, minha editora de quadrinhos favorita, comprou os direitos e lançou a primeira revistinha do Predador, chamada Predador Selva de Concreto. Agora falando sobre o filme, da onde surgiu a ideia de criar um alienígena que caçava militares no meio da selva? Galera, depois do lançamento do Rock 4, Eu disse pra você calar a sua boca! uma piada em Hollywood circulava dizendo que o Rocky Balboa iria ficar sem adversários terrestres e teria que enfrentar alienígenas, né? O engraçado é que os irmãos Jim e John Thomas se inspiraram nisso para criar um roteiro original intitulado Hunter, Caçador. O primeiro filme do Predador surgiu da ideia de levar toda a truculência do Rambo contra um inimigo alienígena. O roteiro chegou nas mãos de nada mais, nada menos do que do ator Arnold Schwarzenegger, como o Vi aqui falou, astro de ação que tinha saído dos recentes sucessos Comando para Matar e O Maravilhoso Exterminador do Futuro. O Arnold ele gostou muito do roteiro, mas não concordou que tivesse apenas um protagonista. Por sua sugestão, foi acrescentada uma equipe de soldados de elite, que um a um ia sendo caçados na selva da Guatemala pela criatura ali. O engraçado é que a criatura pouco aparece no filme, ficando particularmente camuflada quase o filme todo, o que aumentava a sensação de perigo do telespectador. Devido aos efeitos criados pelo lendário Stan Winston, né, que já havia trabalhado com o Arnold antes no Exterminador do Futuro, quando o Winston começou a fazer parte do projeto, algumas cenas da criatura já haviam sido rodadas, sendo filmadas pelo Jean-Claude Van Damme. Mais pra frente, o Van Damme ele foi demitido, pois ele não parava de usar golpes de kickboxing nas filmagens. Agora, galera, imagina a cena do Predador lutando kickbox contra o Arnold Schwarzenegger. Não ia dar certo, cara, ia ser hilário. E para terminar, o Winston não estava nada satisfeito com a fantasia do monstro e ele ordenou a parada das filmagens total, que ele mesmo redesenharia o visual do Predador, o que ele fez em colaboração com James Cameron, né, diretor do Exterminador do Futuro, e inclusive pouca gente sabe, mas foi ideia do James Cameron que sugeriu a mandíbula retrátil do Predador que a gente vê no filme. O diretor John McTiernan só havia feito um trabalho até então, e o Predador foi o seu primeiro projeto de grande orçamento, estimado em torno de 15 milhões de dólares e foi um sucesso porque rendeu mundialmente 98 milhões.
E aí começaram alguns problemas, já em Predador 2, pois o estúdio, com a possibilidade de estabelecer uma franquia de sucesso, devido ao sucesso do filme de 87, estabeleceu que queria lançar outro filme. O estúdio da 20th Century Fox voltou a procurar os irmãos John e Jim, para escrever um novo roteiro. Das 6 ideias dadas pela dupla, a Fox ficou interessada na possibilidade de colocar o Predador em uma selva de pedras, Ressaltando que esse é o nome da primeira HQ lá, que nem o Vi falou aqui. O Arnold Schwarzenegger, que interpretou o Dutch no primeiro filme, não retornou para o segundo filme devido a algumas disputas de salário, Não pagaram o que ele queria. Um novo personagem foi criado, o agente especial Peter Keyes, que foi interpretado pelo Gary Busey. Mas também seja justo dizer que o grande astro de O Predador 2 seja, obviamente, o Danny Glover, como o oficial Mike Harrigan. O segundo filme, ele não foi tão bem quanto o primeiro, arrecadando mundialmente aproximadamente 57 milhões de dólares, tendo em seu orçamento mais do que o dobro do primeiro filme, 35 milhões de dólares. E aí vai uma curiosidade, vocês sabiam que a primeira revistinha do Predador de 1989, que eu mencionei, na verdade é uma continuação do filme original? Por mais que o local e algumas partes da história sejam parecidas, o segundo filme do Predador é uma tentativa fracassada da adaptação desse quadrinho. Nela nós acompanhamos uma série de assassinatos brutais que ocorrem pela cidade de Nova York, até que o detetive Sheffer descobre que algo não humano está caçando criminosos e policiais. E adivinha quem é esse detetive Sheffer? Ele é o irmão do Dutch, personagem interpretado pelo Arnold no filme original do Predador. Por isso a revistinha é uma continuação direta do filme. Mas essa é uma informação à parte, o que nós queremos saber é quais as outras curiosidades e easter eggs que tem o segundo filme da franquia. Vamos lá, galera, é muito engraçado falar das curiosidades. E para começar, sobre o Predador 2, é a presença do crânio de um xenomorfo no salão de troféus do Predador. Um aceno, obviamente, para a franquia do Alien, que também é de propriedade da Fox, Por exemplo, as gangues jamaicanas e violentas que aparecem no segundo filme foram inspiradas em gangues reais que aterrorizavam os Estados Unidos, principalmente na década do final de 80 ali, E em algum momento, muita pouca gente sabe disso, o ator Patrick Swayze foi cotado para o filme, mas ele não pôde participar devido a uma lesão que sofreu no joelho nas filmagens do Matador de Aluguel, que é um excelente filme também. Uma das incríveis curiosidades desse filme diz respeito à famosa cena do beco. A cena do beco realmente foi difícil de filmar, porque o lugar ele era super barra pesada na época. Eles tiveram que realmente trabalhar no meio do lixo, ratos, vizinhos jogando saco de fezes, urina neles. E acreditem ou não, durante as filmagens eles encontraram um corpo lá, realmente morto no meio do lixão, Depois da morna recepção do segundo filme, a ideia para uma continuação ficou meio que escanteada pelo estúdio. Porém, Alien vs Predador não começou como um filme, Na verdade, a ideia surgiu como uma série em quadrinhos da Dark Horse, publicada em 1989 a 1990. Acontece que combinar duas franquias de ficção científica extremamente populares acabou sendo uma receita para o sucesso. A história de Alien vs Predador gira em torno de uma pirâmide antiga encontrada na Antártica que serve como um campo de caça para os predadores que usam humanos como hospedeiros para gerar os xenomorfos, em seus rituais de caça. Em um confronto entre as duas raças alienígenas, cientistas e mercenários se encontram presos no meio dessa treta aí, lutando pela sobrevivência. O filme ele teve um orçamento entre 60 a 70 milhões de dólares e mundialmente fez 177 milhões. Algumas curiosidades que em flashbacks do filme é mostrado que os predadores interagiam com os humanos antigos, que os viam como deuses. Essa relação terminou quando um ritual de caça falhou catastroficamente. Os aliens são confirmados como cânone dentro da franquia do Predador e os filmes exploram o conflito entre as duas espécies de maneiras diferentes. O interessante é que o Alien vs Predador foi dirigido pelo pior diretor da face do universo, o Paul W.S. Anderson, Sim, é o marido da Mila Jovovich. Por mais que Alien vs Predador seja o crossover mais famoso dentre esse universo, esse não foi o único. A real é que o Predador já saiu na mão com muitos outros personagens. Em 1991 lançou Batman vs Predador, em 1996 lançou Tarzan vs Predador, em 1997 lançou Juiz Dredd vs o Predador, nos anos 2000 lançou Superman vs Predador, porém em 2020, quando a Disney comprou a Fox, os direitos do Predador passaram a ser da Marvel Comics. Todo mundo lembra quando a Disney comprou a Fox. Mais ou menos. E isso significa que em 2024 tivemos Wolverine vs Predador, no começo de 2025 tivemos Pantera Negra vs Predador, em setembro agora
tivemos Homem-Aranha vs Predador e em 2026 está programado para lançar uma nova revistinha onde o Rei dos Predadores se arma com um arsenal de Vibranium e começa a caçar os heróis da Marvel. E o nome dessa revistinha se chama O Predador Mata o Universo Marvel. Agora vamos voltar pro filme. Galera, voltando para os filmes, nós entramos no péssimo Alien vs Predador 2, né? A continuação direta do filme anterior, que teve um orçamento de 40 milhões e bilheteria mundial de 130 milhões, até que se pagou, né? Esse, sem dúvida, pelo menos na nossa opinião, é considerado o pior filme da franquia. Por 90% dos fãs, na verdade. Aqui conta a história de um híbrido de Alien e Predador, nascido da incubação na Predator Scar, acidentando uma nave dos Predadores na Terra, em Gunnison, no Colorado, tá? Um predador conhecido como Cleaner ou Wolf é enviado para caçar o Preda-Alien, por assim dizer, e eliminar a infestação crescente de xenomorfos. É claro, temos algumas curiosidades nesse filme também. A relação entre a mãe e a filha no filme lembra a da Ripley e Newt, lá no Alien, lembra? O personagem do Dallas grita "Get the chopper!", a mesma frase dita pelo Dutch lá, o Arnold Schwarzenegger, no Predador de 1987. A propósito, desculpa interromper, mas eu acho que futuramente teremos outro filme do Alien vs Predador. Porque quando nós fizemos o react desse novo filme do Predador, notamos que na cena em que a Ellie Fanning revira os olhos está escrito Weyland Yutani. Essa é a empresa que criou os ciborgues nos filmes do Alien. Vocês podem ver aí que são o mesmo símbolo que aparece no ciborgue do filme do Alien Romulus. Continuando, passado alguns anos tivemos Predadores de 2010, que foi dirigido pelo Nimrod Antal. Esse filme ele foi bem diferente e inclusive dividiu muito a opinião dos fãs, tá? Alguns curtiram, outros nem tanto. Se baseia em um grupo de mercenários e assassinos que são sequestrados por uma raça extraterrestre, os Predadores, e deixados em um planeta desconhecido. Eles logo descobrem que estão sendo caçados por um grupo de predadores mais avançados, que os consideram um desafio para sua caçada esportiva. Esse filme ele marcaria o retorno do astro Arnold Schwarzenegger como Dutch, personagem do primeiro filme que fez muito sucesso, né? Mas ele não apareceu alegando incompatibilidade de agenda. Esse filme tenta ser uma ode do primeiro filme de 1987. O filme literalmente contém várias referências ao primeiro filme, como a cena em que o grupo foge e cai em um rio, né? A cena em que o Hanzo se sacrifica para enfrentar o Predador e a música Long Tall Sally, que é do Little Richards, que também toca no início do primeiro filme. Robert Rodrigues foi inicialmente escalado para dirigir o filme, mas acabou se tornando apenas produtor, através da sua produtora Troublemaker Studios, né? Para ter mais controle criativo. Esse filme ele teve uma importância que ninguém nota, pois foi o primeiro filme a introduzir na franquia uma nova raça de predadores. E aí chegamos em 2022, né? E saiu o filme até então mais diferentão da franquia do Predador, que é o Predador A Caçada, ou Prey, que conta a história da Naru, uma jovem guerreira Comanche, na nação Comanche em 1719, desafiando as tradições. Ela usa sua inteligência, habilidade, astúcia de caça ali para proteger o seu povo e de um predador. Esse filme ele funciona mais como uma história de origem, tá? E traz uma protagonista solo como herói, que é a Naru, que utiliza suas habilidades de rastreamento, conhecimento do ambiente e inteligência para enganar e derrotar a criatura, tornando-se uma heroína dentro da sua tribo. Temos também algumas curiosidades nesse filme, como por exemplo o sacrifício do Billy. No primeiro filme foi uma inspiração para a cena em que Tab se fere no peito antes de enfrentar o predador, ou mesmo a frase "se sangra, podemos matá-lo", do filme original, que também é repetida nesse filme. O orçamento desse filme é de 88 milhões, porém mundialmente arrecadou 160 milhões. Esse foi dirigido já pelo Dan Trachtenberg, que também irá dirigir esse novo filme do Predador, agora Terra Selvagens, em 2025, né? E vamos lembrar também que esse ano tivemos o primeiro filme totalmente animado da franquia, onde acompanhamos 3 personagens, um viking, um samurai e um piloto da Segunda Guerra Mundial, que enfrentam os Yautjas em cenários e épocas diferentes, até que a história desses personagens se conecta com o decorrer do filme. A animação é violenta e explora mais sobre esse universo dos alienígenas, sem brincadeira. Esse desenho é melhor que 90% dos filmes que nós citamos aqui. Talvez bate de frente com o primeiro, é porque a gente gosta muito do primeiro. Nós até fizemos um review aqui no canal, então se você quiser ver, clica aqui.
Mas acho que vocês já entenderam que nós somos muito fãs do Predador. Mas agora nós queremos saber de vocês. Gostam do Predador? Qual o seu filme favorito? Vai assistir esse novo filme e coloca aí embaixo pra gente ficar sabendo a sua opinião. Além disso, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Esse daí foi um resumão de toda a lore dos filmes de Predador pra você ficar preparado aí pro próximo filme. Na quinta-feira nós vamos lá assistir, provavelmente na sexta já vai ter um vídeo aí sobre o que nós achamos desse novo Predador, porque nós estamos literalmente super hypados. Afinal, vai ser a primeira vez em que o Predador é protagonista da sua própria história, beleza? Não se esqueça de se inscrever, como o Vi falou, dá aquele curtida, comenta aí embaixo qual é o melhor filme do Predador que você acha, beleza? E até a próxima.